E aí, como é que é morar sozinho? Bom. Muito bom. Você gosta? É silencioso. Tem barulho? Não tem barulho, mas você pode fazer barulho. Como você se acostumou a morar sozinho sem depender de mãe? Porque mãe faz tudo como mãe não com filho. Isso é Agora, verdade. morando sozinho, como você faz? É bem difícil. Qual é a sua dificuldade, Pedro? Você tem alguma dificuldade de morar sozinho? Se você tem qual É muito bom morar sozinho. Você acorda sozinho e aí? Então, banho e trabalhar. Toma banho e vai trabalhar, como todo mundo aqui. E Breno, quer morar sozinho? Antes de falar que eu gostaria de morar sozinho, é assim, a mãe faz de tudo pelo filho, leva o filho para um bom caminho, o caminho da vida, mas o caminho da vida, às vezes, o filho tem que dar um basta, às vezes. Moradias independentes com suporte individualizado para pessoas adultas com algum tipo de comprometimento intelectual. Esse é o nosso foco, comprometimento intelectual, que é um assunto que a gente conhece e lida há muito tempo. Por que moradias? Porque a moradia é estruturante. Para falar e trabalhar sobre oportunidades de moradias para pessoas com deficiências física, intelectual, sensorial, precisamos partir de uma crença. Eles também podem. A maioria das pessoas acreditam que eles não podem, que eles não conseguem, e a começar pela própria família. Romper esse perigoso círculo que reforça a dependência é parte da missão do Instituto JMG. Eu acredito que com a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência como marco constitucional no Brasil, é a única convenção de direitos humanos no nosso país que goza desse status constitucional. Nós não podemos falar sobre pessoas com deficiência sem conhecer a fundo esse documento. Conhecer que ele é baseado na não discriminação, que ele é baseado na plena participação das pessoas com deficiência na sociedade, a sua inclusão verdadeira, o respeito pela diferença e a valorização da diferença e da diversidade. A diferença não é algo que tem que ser combatido, pelo contrário, é valor agregado. As pessoas com deficiência podem contribuir de diversas maneiras, inclusive fazendo com que a sociedade evolua, que ela pense em soluções novas. E tudo que é pensado, desde uma calçada acessível até um recurso de comunicação acessível, como é a audiodescrição, como é a legenda, como é Libras, tudo isso favorece a comunidade como um todo. Nós sabemos que até hoje, na legislação brasileira, as pessoas com deficiência são classificadas de acordo com sua doença, o CID. O CID é que diz. Mas não é isso. A Convenção nos diz que é o contrário, que é a questão da funcionalidade. E, mais uma vez, que essa funcionalidade está ligada ao ambiente. E essa é a crença. E o Brasil defendeu na ONU a inclusão desse artigo com o detalhamento que ele tem, que a pessoa com deficiência tem o direito de escolha ao local de sua residência, com quem, onde e com quem ela quer morar. E se ela quer morar sozinha, se ela quer morar com companheiro. Mas que elas não sejam, principalmente, que elas não sejam obrigadas a viver num determinado tipo de moradia. Realmente a gente queria falar e apurar o custo adicional oriundo da deficiência para nortear políticas públicas e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Essa é uma coisa super importante, né? Não é igual para todos. E quais são os serviços necessários para atender essas necessidades? Então, é assistência pessoal, né? Serviços especializados e tecnologia assistiva.
Os cursos podem absorver a renda da família, da pessoa e da sua família, né, gerando empobrecimento. Então, é um sacrifício de renda. De fato, o que vai para essa manutenção de vida deixa de ir para a família. Então, isso é muito importante, né? Na deficiência física, no padrão, no perfil 4, pode ir para 554,53% da renda. Primeiro que eu fiquei muito emocionada com o peso que cai sobre uma família, sobre uma pessoa com deficiência, né? Essa condição específica, né, que a deficiência traz. E realmente nós estamos diante de dados, né, assustadores e talvez pela primeira vez com essa nitidez. É um assunto de extrema relevância, é um assunto que envolve todas as esferas da sociedade. Como nós podemos ver pelas apresentações, é transversal, não é um problema pontual, é um problema que deve ser tratado como um problema da sociedade e não de uma família. E ele envolve nós, arquitetos urbanistas. Para nós, arquitetos, quando a gente fala de inclusão, né, geralmente a gente está lidando com a ideia de mais uma exigência que nós, arquitetos, vamos ter que atender. O mal que eu costumo ver enquanto formador, enquanto professor, é que a gente continua considerando as exigências como algo que pode ser pensado um pouco fora da lógica de projeto, né? Como algo que vem se acrescentar e que o arquiteto vai tentar, às vezes, driblar, às vezes integrar tardiamente no processo de concepção. Então, como é que essas coisas estão do lado? Podem estar dentro, no caminho principal, junto com todo mundo. Acho que é uma maneira muito importante para evitar a exclusão. Eu acho que a gente tem que falar, de fato, de cidades acessíveis a todos. Isso chega a um ponto que é também muito importante, que é um conceito que não temos no país, que é da moradia acessível, que é diferente da habitação de interesse social. É o que se chama em outros países do affordable housing, ou seja, você regular o mercado para que você diga a ele, olha, nessa área, nessas regiões, você precisa destinar uma cota para a realização do interesse público ali. Essa é uma prática comum, não existe nenhum case perfeito, mas é uma prática muito comum nas grandes cidades do mundo, sempre cada uma com um tipo de performance, mas é uma prática consolidada de regular o mercado imobiliário nesse sentido de dizer a ele, olha, você precisa, nessas áreas que são de interesse social, de interesse urbanístico, ofertar unidades para que isso possa atender uma agenda social. Mas, de fato, o Rio ainda tem uma dificuldade maior, porque o valor da terra no Rio de Janeiro, que é o grande dificultador para esse mercado, ele é mais caro do que para outros estados. Então, por isso acontece desses empreendimentos que são voltados para esse público dito de baixa renda, para esses lugares mais periféricos que são mais carentes de infraestrutura. Então, na verdade, já cria um problema, principalmente para o deficiente, porque se você está numa região menos abastecida seja de transporte, mobilidade urbana, onde as calçadas têm 50 centímetros, é claro que da porta para dentro funciona, mas da porta para fora, evidentemente, você vai estar sacrificando e vai ser uma cidade, um lar hostil para essas pessoas. Eu acho que a gente precisa construir cases, eu gosto de raciocinar dessa maneira, exemplos e propostas. Nas Olimpíadas, realizaremos as Paralimpíadas, onde somos aí campeões em quadro de medalhas. Será que esse não é então o momento oportuno da gente colocar esse assunto em pauta? Será que a vila de atletas está atendendo essa demanda? Será que a gente consegue, a partir da hospedagem desse evento, a gente dizer, olha, será que não é hora de mudar alguma legislação edilícia da cidade? A gente tem alguns cases, a gente dizer que, olha, eu acho que é muito importante
na medida que a sociedade civil está à frente da atuação do poder público, eu acho que é muito importante que a gente possa construir exemplos, porque os exemplos têm esse papel de ampliar cultura, de ampliar conhecimento. I have a vision. And my vision is of a society where everyone has a home they can call their own. Everyone can have their own front door, like I have my own front door, where people can choose how they live their lives the other side of that front door. My vision is a society where everyone has the rights of citizenship that I have. I know that there are lots of obstacles that many people face before that vision can become a reality. But because I have the vision, I've set to work. And my work is to take down the barriers, remove the obstacles that prevent people from living the independent lives that they want to live. So Ability was launched 15 years ago, and so far we have provided homes for 700 people. We focus on ability, not disability. We look at what each individual person can do. And we look at what are the barriers that prevent them from using their abilities. And then we set about trying to remove those barriers and supporting people to remove them for themselves. The second ability commitment I want to draw to your attention is that we value differences. We are not trying to change people. We're not trying to mould them to be like us. We know that every individual is a different human being with different characteristics, different choices, different preferences, a different style of living. So we respect the individuality of each person and try and support that individual to make the choices they would want to make. We know that where people live, the environment in which they live, has an impact on the way they live their lives. I know some of you have bonsai trees, little trees, you grow in small pots so they can grow on your windowsill. This one here is an English oak tree. This oak tree can grow to 30 metres in its natural environment. But if we grow bonsai at home for our windowsill, we restrict its ability to grow. We look after it, we water it, but it stays small. It never achieves its full potential. Um ensinamento que eu tive com minha mãe. Pode deixar. Porque assim, mãe defende o filho como unha de dente, não importa o que seja. Mas assim, às vezes o filho quer algo melhor para buscar para si. E eu já conquistei várias coisas. Uma delas foi minha liberdade. Liberdade. Chegava, mãe, com 15 anos, mãe, eu sei se um dia você morrer, eu não vou ficar dependendo de irmão, de vó, de tia, de ninguém. Eu quero ter minha própria vida. Quero morar sozinho, sim. Agora, o importante é a gente aprender e ver histórias que se modificaram. Histórias que foi muito importante observar uma pessoa que tinha um repertório de 40 palavras e passa para um repertório de mais de 1000 palavras, ao viver sozinha, a ter a oportunidade de mostrar suas habilidades.